Olá, tudo bem? Vamos lá para mais um dia do nosso projeto Leitura da Bíblia e hoje nós estaremos fazendo a leitura dos capítulos 19 e 20 de 1 Reis. A versão utilizada da Bíblia é de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Que Deus abençoe a nossa leitura. Bora lá? Capítulo 19 de 1 Reis. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para m'atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada.
E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai, volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou e, com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Capítulo 20 de 1 Reis. Guerra entre Acabe e o rei da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca mal, pois enviaram a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe deis ouvidos, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta.
E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel. Ele disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos. E ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia, e eles feriram cada um o seu homem. E os sírios fugiram, e Israel os perseguiu, porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, esforça-te, atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. E numera outro exército, como o exército que caiu de ti, os cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista e, providos de víveres, marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos
de cabras, mas os ciros enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os ciros disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos ciros 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Acabe vence os ciros e faz aliança com o seu rei. Então lhe disseram os seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad: Deixa-me viver. E disse ele: Pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles e Acabe o fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, tais restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então dos homens, 2 filhos dos profetas, disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor: Ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: Por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E, como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: Ora, fere-me. E feriu-o aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: Teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: Guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata.
Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto, desapareceu. Então, o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Amém. Fizemos então hoje a leitura dos capítulos 19 e 20 de 1 Reis. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se o Senhor assim o permitir.